Boa noite a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 15 de maio de 2025 e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada 2025, uma nova escolha, através dos ensinamentos de um curso em milagres, diretamente aqui da ilha de São Miguel, no arquipélago dos Açores, diretamente aqui de um lugar no hotel que eu consegui para gravar o vídeo, porque no meu quarto está uma confusão com as minhas companheiras de quarto, tá bom? Então vamos lá. Hoje estamos na lição de número 135, que declara: se eu me defendo, sou atacado. Quem se defenderia a menos que pensasse que foi atacado, que o ataque foi real e que a sua própria defesa poderia salvá-lo? E nisso está a loucura da defesa, dá plena realidade a ilusões, e depois tenta lidar com elas como se fossem reais. Acrescenta ilusões às ilusões, assim fazendo com que a correção seja duplamente difícil. É isso que fazes quando tentas planejar o futuro, ativar o passado ou organizar o presente como desejas. Resumindo, quando você tenta controlar a realidade. Tu operas a partir da crença em que tens que te proteger do que está acontecendo, porque algo ali não pode deixar de conter o que te ameaça. Um senso de ameaça é um reconhecimento de uma fraqueza inerente. Uma crença segundo a qual há um perigo que tem o poder de convocar-te para fazer uma defesa apropriada. O mundo está baseado nessa crença insana, e todas as suas estruturas, os seus pensamentos e dúvidas, as suas penalidades e armamentos pesados, as suas definições legais e os seus códigos, a sua ética, os seus líderes e os seus deuses. Tudo serve apenas para preservar o senso de ameaça do mundo, pois ninguém caminha pelo mundo em uma armadura em que o terror esteja golpeando-lhe o coração. A defesa é assustadora, brota do medo, o qual aumenta cada vez mais que uma defesa é feita. Pensas que ela oferece segurança. No entanto, ela fala do medo que se faz real e do terror justificado. Não é estranho que, ao elaborares os teus planos, fortaleceres a tua armadura e apertares as tuas fechaduras, não pares para perguntar a ti mesmo o que estás defendendo? E como? E contra o quê? Primeiro vamos considerar o que defendes. Não podes deixar de ser algo muito fraco, fácil de ser assaltado. Não pode deixar de ser uma presa fácil, incapaz de se proteger e que precisa da tua defesa. O que mais, senão o corpo, tem tal fragilidade que necessita de cuidados constantes e atentos, de uma preocupação profunda para proteger a sua pequena vida. O que mais, senão o corpo, vacila e não pode deixar de falhar em servir ao Filho de Deus como um digno anfitrião. No entanto, não é o corpo que pode ter medo, nem ser um objeto do medo. Ele não tem necessidade senão aquelas que tu lhe atribuis. Não precisa de estruturas complicadas para sua defesa, de medicamentos para torná-lo saudável, de absolutamente nenhum cuidado e nenhuma preocupação. Defende a sua vida ou oferece-lhe dádivas para fazer com que fique bonito, ou muros para colocá-lo a salvo, e estarás dizendo que o teu lar está aberto ao assalto do tempo, que é corruptível, que está desmoronando, que é inseguro, a ponto de precisar ser guardado com a tua própria vida. Esse retrato não é amedrontador? Podes estar em paz com tal conceito acerca do teu lar? E, no entanto, quem dotou o corpo com o direito de servir-te dessa forma, senão a tua própria crença? Foi a tua mente que deu ao corpo todas as funções que vês nele, e que estabeleceu o seu valor bem além de um pequeno monte de pó e água.
Quem defenderia algo que reconhecesse ser assim? O corpo não precisa de nenhuma defesa. Nunca é demais enfatizar isso. Ele será forte e saudável se a mente não abusar dele, conferindo-lhe papéis que ele não pode cumprir, propósitos além do seu alcance e objetivos exaltados que não pode realizar. Tais tentativas ridículas, mas profundamente apreciadas, são as fontes de muitos dos teus ataques loucos contra ele, pois ele parece desapontar as tuas esperanças, as tuas necessidades, teus valores e teus sonhos. O ser que precisa de proteção, o ser entre aspas, não é real. O corpo que não tem valor e dificilmente merece a menor defesa, precisa apenas ser percebido como algo bem à parte de ti. E aí vem a ser um instrumento saudável e útil, através do qual a mente pode operar até que a tua utilidade chegue ao fim. Quem desejaria conservá-lo quando a sua utilidade tiver terminado? Defende o corpo e terás atacado a tua mente, pois terás visto nela os defeitos, as fraquezas, as limitações e as falhas das quais pensas que o corpo tem que ser salvo. Não verás a mente como algo separado das condições do corpo, e imporás a ela toda a dor que vem da concepção da mente, e imporás a ele, ao corpo, toda a dor que vem da concepção da mente como limitada e frágil, à parte das outras mentes, e separada de sua fonte. Esses são os pensamentos que precisam de cura, e o corpo responderá com saúde quando tiverem sido corrigidos e substituídos pela verdade. Essa é a única defesa real do corpo. Mas é aqui que procuras a sua defesa? Tu lhe ofereces um tipo de proteção do qual ele não ganha nenhum benefício, apenas acrescenta a aflição da tua mente. Não curas, apenas eliminas a esperança da cura, pois falhas em ver onde a esperança tem que estar para ser significativa. A mente curada não faz planos. Executa os planos que recebe, ouvindo a sabedoria que não lhe é própria. Espera até que lhe seja ensinado o que deve ser feito, e então começa a fazê-lo. Não depende de si mesma para coisa alguma, a não ser para a tua adequação em cumprir os planos que foram designados para ela. É segura na certeza de que obstáculos não podem impedir o seu progresso em realizar qualquer uma das metas que servem ao plano maior estabelecido para o bem de todos. A mente curada está livre da crença de que tem que fazer planos, mesmo sem poder saber qual o melhor resultado, quais os meios para consegui-los, ou como reconhecer o problema que o plano pretende solucionar. Ela tem que fazer um uso equivocado do corpo nos seus planos, até que reconheça que isso é assim. Mas, quando aceita isso como verdadeiro, então está curada e libera o corpo. A escravidão do corpo aos planos que a mente não curada estabelece para salvar-se, tem que fazer o corpo adoecer. Ele não está livre para ser o meio de ajudar em um plano que excede em muito a sua própria proteção e que precisa dos seus serviços por pouco tempo. Nessa capacidade, a saúde é assegurada, pois tudo que a mente emprega para isso funcionará perfeitamente com a força que lhe foi dada e não pode falhar. Talvez não seja fácil perceber que planos iniciados por nós mesmos não passam de defesas, e todos foram feitos para realizar esse propósito. São o meio pelo qual a mente assustada quer empreender a sua própria proteção, ao custo da verdade. Isso não é difícil de reconhecer em algumas das formas que toma o auto-engano, em que a negação da realidade é bem óbvia. No entanto, fazer planos não é frequentemente reconhecido como uma defesa. A mente engajada em fazer planos para si mesma está ocupada em estabelecer um controle sobre acontecimentos futuros. Ela não pensa que as suas necessidades estão providas.
a menos que faça as suas próprias provisões. O tempo vem a ser uma ênfase no futuro, a ser controlado pelo aprendizado e pela experiência obtida em eventos passados e em crenças anteriores. Ela não vê o presente, pois repousa sobre a ideia de que o passado ensinou o suficiente para deixá-la dirigir o seu curso futuro. A mente que planeja está, assim, recusando-se a permitir a mudança. Aquilo que aprendeu antes vem a ser a base para as suas metas futuras. Então, aquilo que eu falo para vocês, quando a gente está no ego, nós estamos construindo, dirigindo numa estrada, olhando pelo espelho retrovisor. É disso que ele está falando aqui, tá? E não vê que é aqui e agora que está tudo o que precisa para garantir um futuro que não é como o passado, sem a continuidade de qualquer uma das velhas ideias e crenças doentias. A antecipação não desempenha nenhum papel, pois a confiança presente dirige o caminho. Defesas são os planos que empreendes contra a verdade. O seu objetivo é o de selecionar o que aprovas e de ignorar o que consideras incompatível com as tuas crenças a respeito da tua realidade. Mas o que fica é, de fato, sem significado, pois a tua realidade é a ameaça que as tuas defesas querem atacar, obscurecer, fragmentar e crucificar. O que deixaria de aceitar se apenas soubesses que tudo o que acontece, todos os eventos, passados, presentes e por vir, são gentilmente planejados por aquele cujo único propósito é o teu bem, né? Então, quando a gente faz a entrega das nossas vidas e das nossas vontades ao Divino Espírito Santo, é exatamente isso que acontece. Talvez tenhas entendido o seu plano, o plano de Deus, de forma equivocada, pois ele nunca te ofereceria dor. Mas as tuas defesas não te deixam ver a sua bênção amorosa brilhando em cada passo que jamais deste. Enquanto fazias planos para a morte, ele te conduzia gentilmente para a vida eterna. A tua atual confiança nele é a defesa que promete um futuro imperturbado, sem nenhum traço de pesar e com uma alegria que cresce constantemente. Enquanto esta vida vem a ser um instante santo, estabelecido no tempo, mas ocupado apenas com a imortalidade. Não deixes que outras defesas, senão a tua atual confiança, dirija o futuro. E esta vida vem a ser um encontro significativo com a verdade, que só as tuas defesas poderiam querer ocultar. Sem defesas, tu vem a ser uma luz que o céu, com gratidão, reconhece como a sua própria luz, né? Você vem a ser aí um pedacinho do céu na terceira dimensão. Ela te conduzirá pelos caminhos designados para a tua felicidade de acordo com o antigo plano, que começou com o início dos tempos. Os teus seguidores unirão as suas luzes à tua, e ela aumentará até que o mundo seja iluminado com alegria. E os nossos irmãos, com contentamento, deixarão de lado as suas incômodas defesas, que em nada lhes foram úteis e só podiam aterrorizar. Vamos antecipar esse momento hoje com confiança presente, pois isso faz parte do que foi planejado para nós. Estaremos certos de que tudo de que precisamos nos é dado para a nossa realização no dia de hoje. Não vamos planejar como será feito, mas reconhecemos que o fato de nos despojarmos de todas as nossas defesas é tudo o que é preciso para que a verdade desponte com certeza sobre as nossas mentes. Durante 15 minutos, 2 vezes por dia, vamos descansar de planejamentos sem sentido e de todo o pensamento que impede a verdade de penetrar nas nossas mentes. Hoje vamos receber ao invés de planejar, para que possamos dar ao invés de organizar. Algo nos é dado verdadeiramente ao dizermos: se eu me defendo, sou atacado. Mas despojando-me de todas as defesas, serei forte. E aprenderei
o que as minhas defesas escondem. Nada mais do que isso. Se houver planos a serem feitos, eles te serão comunicados. Talvez não sejam os planos que pensavas serem necessários, ou as respostas para os problemas que pensavas estar enfrentando, mas são respostas para um outro tipo de pergunta que permanece sem resposta e precisa ser respondida até que a resposta, enfim, venha a ti. Todas as tuas defesas têm tido como objetivo não receber o que receberás hoje. E na luz e na alegria da simples confiança, não poderás deixar de perguntar a ti mesmo por que razão jamais chegaste a pensar que precisavas ser defendido da liberação. O céu nada pede. É o inferno que faz exigências extravagantes de sacrifício. Tu não estás desistindo de nada nesses momentos de hoje, quando te apresentas indefeso ao teu Criador, tal como realmente és. Ele lembrou-se de ti. Hoje nos lembraremos dele, pois esse é o momento da Páscoa na tua salvação, e tu te erguerás novamente do que parecia ser morte e desesperança. Agora a luz da esperança renasce em ti, pois agora vens sem defesas para aprender o papel que te compete no plano de Deus. Que pequenos planos ou crenças mágicas ainda podem ter valor quando recebeste a tua função da voz do próprio Deus. Tenta não moldar este dia como acreditas ser mais benéfico para ti, pois não podes conceber toda a felicidade que vem a ti sem o teu planejamento. Aprende hoje, e o mundo inteiro dará esse passo gigantesco e celebrará a tua Páscoa contigo. Ao longo do dia, à medida que pequenas coisas tolas surgirem para erguer a tua defensividade, né, os nossos escudos, né, os nossos mecanismos de defesa do ego, né? Se você ainda não assistiu essa live dos mecanismos de defesa do ego, me mande um e-mail, terei muito prazer em liberá-la para você. E para te tentar a te engajares em tecer planos, lembra-te de que este é um dia especial para o aprendizado e reconhece isso com o seguinte: essa é a minha Páscoa. Quero mantê-la santa. Não me defenderei porque o Filho de Deus não precisa de nenhuma defesa contra a verdade da sua realidade. Se eu me defendo, sou atacado. Acho que é a lição mais comprida de texto, né, do livro de exercícios, ó. Quase 18 minutos de leitura, né? Eu não leio devagar, mas também não li rápido, muito rápido, mas também não li muito devagar, né? Pois ninguém caminha pelo mundo em uma armadura sem que o terror esteja golpeando-lhe o seu coração, né? Então, do que ele está falando aqui? Quando eu me lembro de quem eu sou, eu não preciso de defesas. Quem precisa de defesas é o ego. É o ego, corpo, personalidade. Mas o ego, corpo, personalidade não é quem eu sou. Eu sou o ser real. Eu sou o Filho de Deus, perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, curado, íntegro e isento de pecado. Eu sou invulnerável, eu sou eterna, né? Então, eu não preciso de defesas. O meu ser real não precisa de defesas, né? Então, quando eu alcanço essas vibrações mais elevadas, esses níveis de consciência mais elevados, eu caminho invulnerável pela vida. E mesmo quando eu morro, quando eu passo para o plano espiritual, isso também não é um problema, né? Os grandes yogis lá, os grandes mestres yogis na Índia provam que você pode, inclusive, passar para o plano espiritual com total consciência, escolher o dia e a hora. Eu falo, hoje aqui, lá vou eu, minha tarefa aqui na terceira dimensão terminou, está na hora de partir, né? Tem relatos em vários livros contando que isso acontece com os grandes mestres yogis na Índia. Eu não vou entrar em detalhes sobre essa lição, porque como eu tô aqui nos Açores, eu não tenho tempo para fazer um vídeo maior, né? E vocês têm o vídeo de 2022, que é todo da metafísica dessa lição. Vocês têm também o vídeo de 2021, que é a atualização, né, que Jesus fez, de textos para essas lições, lá com a leitura do livro Um Ano de Perdão, A Year of Forgiveness, da Tina Louise Spalding.
E talvez o do ano passado, da Jornada de Libertação, Cura e Ascensão, também fala um pouco mais da metafísica dessa lição. Então, vou deixar a lição com vocês e vamos passar direto aí para a leitura do nosso texto da Melody Beach. Lembrando que essa lição, ela é muito legal. Se eu me defendo, sou atacada. Quer dizer, quando eu armo as minhas estratégias de defesa, essas estratégias do ego, de defesa do ego, vão ser exatamente aquelas energias que vão colocar em marcha tudo aquilo que eu queria evitar, né? Então, se eu disser, não, isso não pode acontecer, pronto, danou-se, é isso que vai acontecer, né? Então, uma boa maneira de a gente praticar essa lição, ainda que já seja muito tarde aí no Brasil, que eu tô gravando o vídeo hoje muito tarde, né? Hoje eu fiz um monte de coisas. Qual é a mensagem que eu quero deixar aqui para vocês? Que é, quando eu tô no fluxo, eu tenho as minhas preferências. Eu não tenho... não quero forçar a vida a seguir um determinado rumo. Eu não tô mais querendo controlar. Eu tenho minhas preferências, mas mesmo que eu tema que algum problema venha me acontecer, e os desafios vêm, eu penso da seguinte forma, eu sou capaz de lidar com isso, porque eu tenho a voz que fala por Deus dentro de mim para me orientar. Como é que eu não vou ser capaz de lidar com isso? Claro que eu sou capaz. Qualquer coisa que acontecer na minha vida, por mais desafiadora que seja, eu tenho as respostas dentro de mim. Eu tenho a força dentro de mim, né? Eu tenho esse meu poder superior que, se eu permitir, ele age através de mim. Então, vai ficar tudo bem, tá bom? Texto de Melody Beach, do dia 15 de maio. O livro A Linguagem da Liberdade. Correndo riscos. Corra riscos. Arrisque-se. Não temos de nos entregar a precipitações óbvias ou riscos derrotistas, mas podemos permitir-nos cometer riscos positivos na nossa recuperação. Recuperação dos relacionamentos codependentes ou dos relacionamentos especiais, se vocês quiserem que a gente use a terminologia do curso. Não podemos ficar parados. Não, jacaré que fica parado vira bolsa. Essa é a propaganda da minha academia de ginástica, né? Não fique parado, senão você vira bolsa. Não temos de ficar imóveis e letárgicos, com medo de cometermos algum erro ou de falharmos. Naturalmente, iremos cometer erros e falhar de vez em quando. Isso faz parte de estarmos vivos. Não há garantias, não há, nunca houve, jamais haverá. O verbo haver no sentido de existir não é flexionado. Então, não haverá garantias, não há garantias. Não houve garantias, perfeito? Se ficarmos esperando por cursos de ação garantidos, passaremos a maior parte de nossas vidas esperando. Não temos de nos envergonhar de nós mesmos ou aceitar que alguém nos envergonhe, mesmo aqueles em recuperação, por cometermos erros. Cometeremos os erros. Estamos aí para isso. Quem entra na chuva é para se molhar. O objetivo da recuperação é viver, aprender as nossas lições e progredirmos de maneira geral. Corra riscos. Não espere sempre por uma garantia. Não temos de ouvir. Eu não te disse? Ah, essa sou eu. Para aqueles mais velhos, vão lembrar daquele desenho animado que tinha, dos motocas, que tinha a bicicletinha que vivia dizendo, eu te disse, não te disse, eu te disse, eu te disse. Isso é bem virginiano. Meus virginianos alunos aqui de plantão, me perdoem, mas como eu sou virginiana, preciso admitir isso. Eu te disse. Depois de um erro, sacuda a poeira e caminhe para o sucesso. Uau, adorei isso. A oração. Deus, ajude-me a começar a correr riscos saudáveis. Ajude-me a abandonar o meu medo de falhar. E ajude-me a abandonar o meu medo do sucesso, muito maior do que o meu medo de falhar. Ajude-me a abandonar o meu medo de viver plenamente a minha vida. Ajude-me a começar a experimentar todas as partes dessa jornada, né? Então, que eu possa viver a vida, que eu possa entrar nessa água, né? Que eu possa entrar nessa chuva para eu me molhar, né?
Não vou ler para vocês o texto hoje do outro livro, porque eu já tô aqui com quase... Bom, deixa eu ver. De repente é pequenininho. Se for pequenininho, eu leio. Peraí. Ah, é pequenininho. Eu vou ler. Eu vou ler o texto do livro Milagres no Trabalho, transformando a nossa orientação interior em influência exterior. O que é o instante santo? Para compreender o que é o instante santo, você deve primeiramente compreender o que você é. Como tal, a pergunta crucial na jornada de um curso em milagres é essa: você acredita que você é você é uma perfeita extensão do amor, amor com letra maiúscula, eternamente uno com tudo o que é? Ou você acredita que você é um corpo, separado e vulnerável aos ataques de outros corpos? De novo, se você acredita que o amor é perfeito e que existe dentro de você, então, a partir da perspectiva de um curso em milagres, ele tem que existir perfeitamente, de forma perfeita, em todas as pessoas, ou, do contrário, ele não poderia existir em você, ele não existiria em você. À medida em que cobrimos o primeiro capítulo deste livro, o que é perfeito em alguém significa o que é perfeito em todos. A filiação é una, ninguém é excluído, tá? Aí ele vai citar um trecho do livro-texto que eu vou ter que fazer uma tradução direta aqui, tá? Então, me perdoem se ficar meio esquisito. Eu vou dizer para vocês qual é e depois vocês podem ler em português. É o capítulo 15, item 6, versículos 2 a 4. Eu vou ler direto do inglês, então provavelmente vai ficar meio esquisito. Mas não se esqueça de que a minha fé deve ser perfeita em todos os seus irmãos, assim como o é em você. Ou essa seria uma dádiva limitada em você. Então, se a perfeição, se o amor é limitado no meu irmão, tem que ser limitado em mim. Se é ilimitado em mim, obrigatoriamente tem que ser ilimitado no meu irmão, tá? O Espírito Santo não é nada mais nem menos do que conhecer essa verdade. É um momento que acontece tanto no tempo e mais ainda além do tempo, porque você não está filtrando a sua percepção através do que ocorreu no passado. Olha como tem tudo a ver com o texto que a gente leu da lição. Ou através daquilo que você espera que aconteça no futuro. Você está simplesmente usando a sua visão espiritual, com a ajuda do Divino Espírito Santo, para ver a perfeição em tudo que está presente aqui e agora. Agora, nesse instante. Então, por mais bizarro que esse instante pareça ser na sua vida, você pode transformá-lo no instante santo, tá? Você pode transformar esse instante na perfeição da lição que ele tem para te ensinar. Você pode transformar esse instante na perfeição da virtude que ele exige que você desenvolva, ok? Então, por mais bizarro que seja tudo, é perfeito para você aprender o que você precisa aprender, ok? Então, tudo está acontecendo na maior perfeição. O que eu quero que vocês treinem? Vocês vão ver esse vídeo tarde, então provavelmente vão treinar depois, mas não importa. Se eu me defendo, sou atacado, ok? Se eu me defendo, sou atacado, mas despojando-me de todas as defesas, serei forte e aprenderei o que as minhas defesas escondem. Essa é a minha Páscoa, quero mantê-la santa. Não me defenderei, porque o Filho de Deus não precisa de nenhuma defesa contra a verdade da sua realidade. Se eu me defendo, sou atacado. Então, eu quero que você pegue uma pessoa que está te atacando no seu trabalho, ok? Tem uma pessoa lá no teu trabalho que está te atacando. E, provavelmente, você entrou num ciclo de ataque e defesa com essa pessoa, ok? Todos fazemos isso, então não é para você ficar se sentindo mal,
ou ficar achando que eu, Jaqueline, também não faço, porque claro que eu faço, né? Então, a gente entra num ciclo de ataque e defesa. E isso não tem fim. A menos que um inimigo derrote o outro. Por exemplo, a pessoa foi mais forte que você e providenciou a sua demissão. Pronto, acabou. Mas, com certeza, isso não aconteceu, porque senão não vai ser essa pessoa que você vai escolher para treinar a lição. Então, o que você vai fazer para treinar a lição? Você vai parar de se defender da pessoa. Você vai parar de se defender e você vai parar de atacar. Você vai buscar uma posição de neutralidade. Então, como é que você vai fazer para resolver o problema? Você vai começar a fazer aquela oração do perdão que eu ensinei para vocês há umas 2 semanas atrás, para essa pessoa. Então, a sua ação vai parar de ser externa e vai começar a ser uma ação interna, ok? Ah, mas e se a pessoa vier me atacar e eu precisar me defender? Tá bom, pode ser que aconteça. Então, você vai fazer o mínimo necessário para proteger a si mesmo, tá? Então, imagina que uma pessoa vem te dar um soco na cara e você vai fazer assim. E não vai deixar a pessoa te dar o soco na cara, tá? Tipo, usar princípios das artes marciais. Faz isso. Vai ser isso que você vai fazer. E você vai começar a praticar essa oração e você vai ver que você vai começar a se desconectar energeticamente dessa pessoa. Como essa pessoa precisa que você se engaje nesse jogo doentio, ela vai ficar sem oponente, porque ela não vai ter com quem jogar. Vencer o jogo não se trata de vitória, né? Da vitória tal qual a gente conhece. Vencer o jogo do ego significa sair do jogo do ego. Então, você vai sair. Você vai renunciar. Você vai renunciar. Se a pessoa, por exemplo, vamos supor que essa pessoa seja o seu chefe, tá? E aí, essa pessoa tá querendo ter um curso de ação com o qual você não concorda, tá? Você não concorda com esse curso de ação. E você está tentando argumentar e convencer o seu chefe a seguir um outro curso de ação. O que você vai fazer? Se eu me defendo, sou atacado. E o seu chefe está te atacando. Vocês estão brigando. Você vai fazer assim, chefe, eu não concordo com o caminho que você deseja tomar para resolver esse problema. Mas você é o chefe, então é você que manda. Então vamos fazer do seu jeito. E vamos rezar para que dê certo. Ponto. Então, você vai começar a praticar isso no seu dia a dia, no seu trabalho, tá? Essa é a tarefa que eu tenho para dar para vocês hoje. Se você for um empresário ou se você for o dono do seu próprio negócio, veja aonde, com quem, com que você está resistindo, tá? Então, por exemplo, você pode dizer que o seu negócio não está indo para frente porque o Brasil está passando por um difícil momento econômico por causa do governo. E aí você está atacando o governo, tá? Então você vai falar assim para você mesmo: ah, tá, muitas pessoas prosperam em momentos difíceis. Teve muita gente que ganhou muito dinheiro, por exemplo, na pandemia, tá? E aí você vai começar a trabalhar essa sua resistência, entregando a resistência para o Divino Espírito Santo. Tá? E você vai sair dessa defesa, desse ciclo de ataque e defesa, e você vai buscar entrar no fluxo. Fluir junto com aquilo que a realidade está te trazendo. No início do ano, eu passei por uma perda muito grande, muito significativa no meu trabalho. Não implicou, graças a Deus, uma perda salarial, mas foi uma perda de uma atividade que me deixou muito triste, muito aborrecida. E eu sofri durante algum tempo. Até que eu decidi praticar o deixar ir, praticar o desapego. Demorou um pouco, tá? Mas agora eu tô super no fluxo. Eu ainda não sei o porquê que isso aconteceu, mas eu sei que existe uma razão maior. Então eu já estou agradecendo, falando para Deus: bom, se isso teve que ser assim é porque é bom para mim, então muito obrigada. Já tô super em paz, super no fluxo, tá? Entendendo que, como dizia a mamãe,
Quando uma porta se fecha, é porque uma janela vai se abrir, tá bom? Então, essa era a mensagem do dia, meus queridos e minhas queridas. Pratiquem e me contem as experiências de vocês, tá? Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente, amanhã, diretamente dos Açores, em Portugal. Bye, bye.